pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vocês já estão sabendo sobre a necessidade de se gravar videoaulas para o estudo remoto de vocês. Então, continuando o nosso estudo aqui, eu separei um slide sobre teoria geral dos recursos, que é a matéria que nós já estamos estudando, e separei aí os princípios recursais. Então, nós vamos trabalhar com 2 princípios recursais nessa primeira videoaula. O primeiro deles faz referência ao duplo grau de jurisdição. Eu já havia mencionado com vocês esse princípio e agora de forma mais detalhada eu vou passando alguns pontos aí. Bom, o que nos interessa do duplo grau de jurisdição? Nos interessa nesse primeiro momento analisar os pontos positivos e as críticas feitas a esse princípio. Então a gente tem aqui, no primeiro slide, a gente tem a definição do duplo grau de jurisdição e aí os pontos positivos no que tange ao duplo grau de jurisdição. E aí eu coloquei um slide com vantagens do duplo grau de jurisdição. Olha, a primeira delas, simples, é uma questão básica. A questão do ser humano poder falhar. Então o ser humano ele pode falhar na sua decisão. E essa decisão, ao ser remetida a um duplo grau, ela pode ser corrigida aí uma eventual falha, sem a intenção do julgador, mas ele falhou em algum aspecto aí da decisão. Bom, a segunda vantagem é a questão também, e aí ele já tem a intenção, a questão de arbitrariedades. Então ele pode agir de forma arbitrária, pode cometer equívocos, pode cometer injustiças e, por fim, ilegalidades. Ele não está isento disso na condição de magistrado. A segunda, ou melhor dizendo, a terceira, vamos dizer assim, que também é muito cobrada em prova, é a questão da qualidade da prestação jurisdicional. Sobre o seguinte aspecto, se você está, pelo seu inconformismo como parte, você recorre, quem irá julgar o seu processo é um órgão colegiado, formado por juízes tecnicamente mais experientes e com uma maturidade e uma experiência social adquiridas ao longo dos anos e do exercício da magistratura, que teoricamente permitiria aí uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. Nós sairíamos de uma decisão monocrática para uma decisão colegiada, e essa decisão colegiada teria aí os aspectos de uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. Essas vantagens, ela não tem nenhuma complexidade da compreensão, eu mesmo faço menção a elas só para a gente ter um início aí do conteúdo, ok? Bom, desvantagens. E aí, as desvantagens aparecem como a ideia de unicidade da jurisdição, há uma quebra dessa unicidade, do meu ponto de vista isso não ocorre, e aí eu tenho uma crítica dizendo que há uma confusão na doutrina entre o exercício da jurisdição e a jurisdição como sendo una. Eu continuo com a posição de que a jurisdição ela é una. Agora, o seu exercício em grau, ele pode ser fracionado e eu não vejo nenhum problema. Mas está aí na doutrina, a gente menciona prejudicialidade da ideia de unicidade da jurisdição, ok? Princípio da oralidade. Esse eu quero fazer um comentário sobre ele, que isso me chama bastante atenção, até vou grifar aqui. A identidade física do juiz, ok? O que é esse princípio da oralidade? O juiz ele tem um contato mais próximo da parte, ele tem um contato direto com a parte. Então é muito comum, isso eu tenho na experiência na Justiça do Trabalho, o juiz que produziu a prova oral é o juiz da prolação da sentença. O juiz que colheu a prova oral na instrução e julgamento, ele é o juiz da sentença, justamente por essa proximidade na colheita da prova, desse princípio da identidade física do juiz, tá? Bom, e aí o duplo grau, onde que entra nisso? Se eu faço um recurso, tecnicamente esse recurso ele é escrito, e esse recurso é submetido ao duplo grau de jurisdição, e o tribunal revisor não vai ter esse contato com a colheita da prova, principalmente da prova oral. E isso quebra o princípio da oralidade. Vejam, o juiz que prolatou a sentença, ele teve um contato direto com a parte. O tribunal revisor, ele não tem esse contato.
parte da doutrina entende que isso é uma desvantagem do duplo grau de jurisdição, quebraria aí o princípio da oralidade. Tranquilo? O princípio da celeridade processual é um princípio que não, eu fico até assim, para explicar o que seria a quebra da celeridade processual. É que, na verdade, ele vai postergar a prestação jurisdicional à medida que há um recurso. E nós estudamos isso lá com a interposição do recurso. Dos efeitos da interposição do recurso é travar a coisa julgada, o trânsito em julgado, há um efeito diferido. Então nós estamos falando que a prestação jurisdicional ela não vai ser célere, ela vai ser postergada. Do meu ponto de vista, isso não pode ser visto como uma desvantagem, mas a doutrina trata como desvantagem e a gente faz essa menção aqui como desvantagem. Por quê? E aí no slide você vai ver que ele faz uma referência que em alguns tribunais há um excesso de prazo. Eu acredito que o excesso de prazos para julgamento de recurso não tem a ver com o duplo grau de jurisdição, tem a ver com a estrutura de organização dos tribunais. Mas está na doutrina, a gente tem a obrigação de mencionar, está aí como desvantagem, ok? Muita atenção aqui, ó. Vou grifar de novo, hein? A identidade física do juiz, ok? Bom, passamos então ao segundo princípio, rapidamente, que eu ia mencionar com vocês, que é o princípio da taxatividade. É muito importante a compreensão disso. Ó, eu coloquei aqui atenção. Somente pode ser considerado o recurso um instrumento de impugnação que estiver previsto em lei federal. Há um rol taxativo de recursos. Não existe a possibilidade da existência, fiquei até redundante, mas não tem essa possibilidade da existência de recurso que não esteja previsto em lei federal, ok? Ó, muita atenção, vai aparecer para vocês aqui no slide o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Por quê? Trata-se da competência legislativa da União. Muita atenção com isso. Ó, uma outra observação também no slide. Não misture taxatividade com a necessidade dos recursos estarem previstos somente no CPC. Taxatividade, vou dizer, taxatividade é a impossibilidade da existência de recurso que não esteja expressamente previsto em lei federal. O CPC traz a maioria dos recursos do nosso sistema processual, mas existe recurso em lei extravagante. Eu coloquei 2 exemplos aí. A Lei de Execução Fiscal, está lá no seu artigo 34, e o artigo 41 da 9.099, que trata do recurso inominado no GESP. Então, muita atenção, viu? Taxatividade não significa que todos os recursos são aqueles elencados no CPC. Tem também na Lei de Execução Fiscal, como também no artigo 41 da 9.099, tá? Muita atenção com isso. Competência exclusiva delimitada lá na Constituição, o artigo já apareceu para vocês aqui. Tudo bem? Muita atenção com isso, hein? Bom, ainda dentro da taxatividade, nós temos aí uma questão que vai aparecer sobre o artigo 190, que vem delimitando o seguinte: nós temos aqui a possibilidade de um acordo procedimental. Vai aparecer para vocês o artigo 190 aqui. Mas muita atenção, ó, vou grifar aqui mais uma vez. Vou deixar grifadinho aqui para vocês, ó. Ao analisar o artigo 190, não é possível que esse acordo tenha como objeto a criação de recurso por violação à Constituição Federal. Ok? Competência. Então, pode existir um acordo da questão procedimental? Pode, está lá a previsão do 190 que apareceu aqui para vocês. Mas não é possível que esse acordo crie um recurso não previsto em lei. Tá? Outra coisa interessante aí para a gente, nós vamos ter um ponto de debate sobre isso, é a taxatividade do rol do agravo de instrumento. A doutrina pode criar novas espécies recursais? O acordo entre as partes não podem. Você já viu aí, eu grifei. E a doutrina pode criar? Também não. É lei federal. Tá? Taxatividade, lei federal.
o que não significa exclusividade do CPC, volto a dizer, mas é lei federal, ok? Singularidade, na prática, consiste na existência de uma espécie de recurso como meio de impugnação de cada decisão judicial. Então, cada decisão judicial tem um meio de impugnação específico. Isso é a singularidade. Uma decisão judicial e uma espécie de recurso, ok? Ó, uma decisão judicial e uma espécie de recurso. O que gera confusão? Tá aí para você uma seta verde e eu estou pedindo atenção. Contra a mesma decisão, pode ter vários recursos? Sim, isso é possível. É possível a existência de vários recursos contra a mesma decisão. O que não pode é o aluno confundir recursos em números com espécie recursal. Para cada decisão, uma espécie. Mas se eu tenho uma decisão, eu posso ter dois recursos da mesma espécie? Posso. Recurso do autor e recurso do réu. Caso clássico de sucumbência recíproca, ok? E isso não viola a singularidade como princípio do recurso. Então, você não pode confundir, vou de novo grifar aqui, você não pode confundir espécie com número, ok? E aqui, ó, no caso concreto, sucumbência recíproca. São coisas diferentes. Eu tenho uma decisão, dois recursos da mesma espécie. Pode? Pode. O que não pode é uma decisão e espécies diferentes de recurso desafiando essa decisão, ok? E aí o slide, e aí eu faço uma menção ao posicionamento do STJ. Bom, o que significa tudo isso que está aqui no slide sobre o posicionamento do STJ? Deixa eu voltar aqui, deixa eu só colocar minha caneta. O que significa tudo isso aqui? Significa o seguinte: mesmo que uma decisão interlocutória, eu vou trabalhar isso de forma bem objetiva, mesmo que uma decisão interlocutória seja apreciado como um capítulo da sentença, o princípio da singularidade prevalece. Vou repetir. Mesmo que uma decisão interlocutória seja decidida, uma questão interlocutória seja decidida na sentença, como um capítulo da sentença, o recurso cabível vai ser um só dessa sentença, a apelação. Ok? Não vai, mesmo que a decisão tinha natureza interlocutória, mas foi decidida como um capítulo da sentença, cabe apelação e não apelação e agravo do instrumento. Ok? Pela singularidade. Então eu vou repetir. Uma matéria interlocutória foi decidida somente na sentença. Não cabe dois recursos, cabe um, apelação. Ok? E aí você tem toda a explicação aqui, ó. Sendo desconsiderado, sempre levando em conta a decisão como um todo. Se a decisão como um todo é sentença, mesmo que um capítulo dela seja baseado num requerimento interlocutório, a decisão como um todo é o que? Sentença. Pela singularidade, sentença desafia o 1009, a apelação. Muita atenção com essa postura do STJ aqui. Não há relativização da singularidade quando um capítulo da sentença julga um pedido interlocutório. E aí eu trabalho com um exemplo aqui, ó, a concessão da assistência judiciária. Foi feito um pedido de concessão de assistência judiciária e o juiz só decidiu isso num capítulo da sentença. Ora, isso é um aspecto interlocutório do processo. Mas se foi decidido na sentença, prevalece um todo sentença. Portanto, da decisão que julgou a assistência judiciária gratuita, mesmo que seja interlocutória, se foi analisada na sentença, como um todo é sentença, então cabe a apelação 1009, ok? A análise legislativa, eu vou colocar para vocês aqui do lado do slide, é o 1009, parágrafo 1º, que prevê expressamente o que eu acabei de falar, e que o STJ já se posicionou. Pela singularidade, se questões que estão no rol do 1015 foram decididas só em sentença, prevalece pela singularidade a sentença como um todo, portanto, recorrível de apelação. Então, fica aí essa dica, eu vou até voltar o slide aqui, ó, muita atenção com esse slide, posicionamento do STJ, tá? E a análise legislativa. Então, a gente tem o STJ posicionando
E o 1009, parágrafo 1º, também confirmando isso. Ok, pessoal? Eu vou deixar esses dois princípios aqui. Eu deixei uns exercícios para serem feitos. Espero que todo mundo esteja se cuidando. Depois eu posto mais um vídeo aí para a gente fazer a análise dos outros princípios. Um forte abraço aí a todos vocês e espero de coração que a gente passe por esse momento aí. Um abraço.